Quero cumprimentar a todos com um bom dia na paz do Senhor. É sempre um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor e estou muito grata a Deus por esta oportunidade. É bem verdade que junto com o privilégio vem a responsabilidade e os cuidados que devemos ter. Meu nome é Maria Aparecida e pertenço à Igreja Assembleia de Deus do Auer. Como já tem sido mencionado nas aulas anteriores, no mês de março estamos fazendo uma homenagem a todas as mulheres, comentando semanalmente sobre uma mulher da Bíblia. Hoje vamos falar sobre a profetisa Hulda, mulher que muito pouco se comenta e se prega, mas que teve a sua importância nos textos bíblicos e deixou o seu legado para nós mulheres do século XXI. Quem era Hulda? Significado do seu nome: aquela que se esconde ou aquela que mantém em segredo, mulher discreta, esposa de Salum, e o seu esposo era responsável pelo guarda-roupa real, era o alfaiate das vestes reais. Mulher de oração, de caráter firme e decidido. Contemporânea dos profetas Jeremias e Sofonias. Fazia parte de um pequeno grupo de mulheres que chegaram à posição de profetisa. Era raro Deus falar ao seu povo através de uma mulher. Porém, o rei Josias busca uma profeta através de seus sacerdotes para saber o que Deus tinha a falar. E é neste cenário, preparado por Deus, que Hulda se encontra. Mencionarei 3 características de Hulda. O embasamento bíblico se encontra em 2 Reis, capítulos 22, 14 a 22, e 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 22 a 33. A primeira característica: era uma mulher acessível e estava no lugar certo. Estava na região central de Jerusalém, o que facilitava o acesso. Ou temos sido mulheres acessíveis às pessoas? Quando nos procuram, temos disponibilidade para ajudar? Hulda estava no lugar certo e por isso também foi lembrada. Hulda era contemporânea de Jeremias e Sofonias, mas Deus decidiu usar Hulda. Será que estamos no lugar certo? O melhor lugar é estarmos no centro da vontade de Deus. Em que lugar estamos? No lugar que desejamos estar? Ou onde o Senhor quer que estejamos? Pense nisso. Porque se estivermos no lugar que Ele deseja, Ele também irá se responsabilizar por tudo. Então, não hesite. Busque estar no lugar que o Senhor quer que você esteja. Segunda característica: era uma mulher crente. Era uma mulher que cria na palavra de Deus. E além de acreditar, transmitia esta palavra com ousadia. Como você tem sido, mulher? Uma mulher que acredita nesta palavra e tem prazer de compartilhar? Propagar esta palavra para alguém? Em minha juventude, uma irmã compartilhou comigo uma experiência que até hoje tenho guardada em meu coração. Ela disse que Deus lhe havia dado um sonho. E neste sonho, Deus lhe mostrava um pãozinho. E disse a ela que à medida que ela compartilhasse, dividisse o pãozinho, mais pão ela teria. Naquela ocasião, Deus nos fez entender que precisamos dividir o pouco que temos, e assim, mais o Senhor irá nos acrescentar. Então, não retenha. Continue crendo e compartilhando esta palavra, que continua viva e eficaz para transformar vidas. Terceira característica:
corajosa. Conforme 2 Reis, capítulo 22, versículos 15 a 20, Ulda profetiza sobre duas perspectivas. Primeira, prevê a destruição de Judá. E segunda, também profetiza a prosperidade de Josias, porque Deus vê nele humilhação. Não podemos esquecer do contexto que Ulda viveu, onde a mulher não tinha muitas oportunidades. Mas mesmo assim, ela não temeu. E quando o rei enviou seus sacerdotes até ela, falou o que o Senhor mandou, mesmo que a palavra não fosse tão agradável. Infelizmente, muitos preferem uma doce mentira do que uma dura verdade. Mas Ulda não se esquivou e disse o que o Senhor mandou falar. E por conta de sua coragem e obediência, o rei Josias convocou todos os anciãos de Judá e Jerusalém, inclusive o povo, para ouvir a palavra de Deus. Resultado: houve conserto diante do Senhor e foram tiradas todas as abominações e toda a idolatria. Houve um avivamento espiritual naquela época. Que o Senhor nos ajude a sermos mulheres corajosas, que não se envergonhem do Evangelho de Cristo e que falemos a verdade e que manejemos bem a palavra, que possamos ser canal de avivamento onde o Senhor nos tem colocado. Que não tenhamos dúvidas quanto a isso. Ulda, com toda a sua discrição, fez a diferença em sua época. Que nós possamos fazer a diferença atualmente, no tempo que Deus escolheu para que vivêssemos. E assim, como João Batista, que possamos dizer que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, queremos, Senhor, neste momento, te agradecer por esta oportunidade. E queremos te pedir por cada mulher, Senhor. Cada mulher que está assistindo, Senhor. Este estudo nesta manhã. Que ela possa ser alcançada por ti, Senhor. Que o Senhor possa fazê-la acessível. Que o Senhor possa fazê-la crente. Que acredite. E que o Senhor possa fazê-la corajosa. Assim como Ulda. Que cada uma destas mulheres, Senhor, inclusive eu, Senhor, possamos ser usadas nas tuas mãos. Assim, ó Deus, nós te pedimos e nós te agradecemos nesta manhã por esta oportunidade. Amém. Agora, passaremos à nossa última lição do trimestre da Escola Dominical. A nossa 13ª aula. Graças a Deus, estamos finalizando mais um trimestre. Embora em pandemia, semanalmente a escola dominical não parou, mas segue realizando as suas atividades. Quero agradecer ao nosso pastor e líderes da EBD e a todos em Vila Auer que têm cooperado, se mantido firme neste propósito de continuarmos ensinando a palavra, quer seja presencial, aulas ao vivo ou até mesmo gravadas. Mas a palavra não está enclausurada em 4 paredes. Continua sendo pregada, ensinada e transformando vidas. Deus seja louvado pela vida de todos, por mais esta vitória. Por você, irmão, irmã, e ouvintes de forma geral das redes sociais, que têm nos acompanhado. Que o maravilhoso Espírito Santo continue falando aos nossos corações e impactando através desta palavra que é viva. Aula número 13, que traz por título: Voltados os olhos para a bendita
esperança. O que seria esta bendita esperança? É a certeza que muito breve estaremos com nosso amado Salvador. A palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 9, nos diz: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então se alegre, anime-se, Canaã é logo ali. Textual, que se encontra em Tito capítulo 2 e versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz assim: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e, inclusive, confirmados pela história. Louvado seja Deus por esta verdade prática. A nossa leitura em classe se encontra em Atos, capítulo 1, versículos 6 ao 11. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Nossa introdução. Nunca tivemos tanta certeza de que esta viva esperança está tão próxima como atualmente. Hoje, o Senhor nos convida a estarmos mais vigilantes, atentos com tudo que está acontecendo em nossa Curitiba, no nosso Brasil, enfim, no mundo. Como diz a letra do hino 401 da harpa cristã, tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta. Breve Jesus voltará. Meditemos juntos nesta manhã. Tópico 1. Breve o Senhor virá. Verdadeiramente, tudo nos mostra que Cristo já volta. E almejamos pelo dia glorioso, conforme diz a primeira estrofe do hino 26, também da harpa cristã. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se-á triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Subtópico 1. A vinda de Cristo. Todos os cristãos
concordam que Jesus virá. O detalhe é que muitos creem de forma diferente como isto ocorrerá. Não temos dúvidas que este dia vai chegar. Não sabemos o dia, mas sabemos que precisamos estar preparados. Inclusive, muitos no passado e alguns ainda no presente tentam prever esta data, provocando medo e caos na mente das pessoas. Mas foram e continuarão sendo frustrados, pois a palavra de Deus nos diz, em Mateus 24:36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Inclusive, Deuteronômio 29:29 nos fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, se houvesse interesse de Deus, que soubéssemos com certeza, Ele teria nos falado. Estejamos prontos. O Senhor nos alerta nesta manhã. Façamos uma revisão de como estão as nossas vestes espirituais. Está tudo em ordem? Tudo limpo? Não há nenhuma mancha? Ou mesmo algum rasgo? Como você se encontra? E a sua família? Com aqueles que estão próximos a você? O noivo está vindo ao encontro da sua noiva, a Igreja de Cristo. Assim como uma noiva se prepara para o dia do seu casamento, pensando em todos os detalhes. E olha, não são poucos. Tais como a lista dos convidados, os preparativos para a festa, o local, a decoração, as daminhas. Muitas coisas mesmo. Mas a maior preocupação da noiva é, sem dúvida, o seu vestido, a grinalda, o buquê, o penteado. Ela precisa e quer estar bela para agradar o seu noivo. Então, como nos encontramos? Está tudo preparado? O noivo pode vir. Despertemos. Amós capítulo 4, versículo 12 nos diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Subtópico 2. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Talvez estivessem ainda pensando num reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora desta bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. A restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Além de ser uma promessa, hoje estamos muito mais perto do que quando aceitamos a nossa fé. Eu aceitei Jesus aos 12 anos e desde esta idade eu tenho sido ensinada de que o Senhor voltará e eu estou aguardando. Mas desde aquela data, muitos já partiram e não se encontram mais entre nós. E tão somente aguardam o dia que ressuscitarão para estarem com Cristo
para sempre. Subtópico 3. O dia se aproxima. Como já comentamos anteriormente, tudo nos mostra, e os sinais demonstram isto, que o grande dia está chegando. Vamos comentar alguns. Primeiro, a descida do Espírito Santo. Nós cremos no avivamento da igreja, assim como diz em Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Observamos na palavra que o Senhor derramará. É a abundância que o Senhor tem para nós. Nos faz lembrar do avivamento da Rua Azusa, que se iniciou com um ajuntamento de 7 pessoas, sedentas por Deus, no ano de 1905. Eles entendiam que a igreja precisava, carecia de uma renovação espiritual. E começaram a buscar em oração, sob a liderança do pastor William Joseph Seymour. Em 6 de abril de 1906, das 7 pessoas, 6 foram batizadas com o Espírito Santo, exceto o líder William. Porém, 3 dias depois, ele também recebeu. Como a notícia se espalhou, em 14 de abril de 1906, houve a primeira reunião oficial do avivamento que se deu em Los Angeles, se alastrou pelo mundo e chegou até nós. O avivamento ocorrido nesta ocasião é o de maior expressão do pentecostalismo moderno. Um outro item, a fundação do Estado de Israel em 14 de maio de 1941. No ano 70, depois de Cristo, Jerusalém é invadida, o templo é destruído e desde então os judeus ficaram sem pátria. E houve uma busca constante durante muitos anos e muitos conflitos para que novamente Israel voltasse a ser nação. Situação que se concretizou em 14 de maio de 1948 com o voto de Minerva de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Estes 2 sinais já nos apontam para o dia glorioso da vinda do Senhor. Tópico 2. A necessidade de vigilância. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Percebam que o versículo nos fala primeiramente, vigiai. Precisamos orar sim, mas orar sem vigiar pode nos trazer um grande prejuízo. Imagine você num pequeno barco. Para que ele se movimente, há necessidade de 2 lemes. Vamos fazer uma singela ilustração. Suponha que um dos lemes seja a vigilância e o outro seja a oração. Se você utilizar só o leme da vigilância, você andará em círculos. E se utilizar apenas o leme da oração, também andará em círculos. Isso nos mostra a importância do equilíbrio. E o que é vigiar? Observar, estar atento, cuidadoso com tudo. Subtópico 1. Exortação à vigilância. Nesta manhã, o Senhor está nos alertando a vigiarmos, porque não sabemos a que horas
há de vir o nosso Senhor. E pode chegar repentinamente. Mas se estivermos preparados, não seremos surpreendidos. A vigilância é indispensável para a nossa manutenção espiritual. Deus nos deixou sua palavra para realmente nos ajudar. Vejam, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Esta expressão, virá como ladrão, é muito clara. Nenhum ladrão nos avisa o dia e a hora que virá. Porque se ele nos avisasse, com certeza estaríamos de prontidão. Ou até mesmo com policiais aguardando a sua chegada. Mas nós sabemos que ele pode vir. Então, o que fazemos? Cuidamos da segurança da nossa casa, instalamos alarmes, câmeras, colocamos telas nas janelas, buscamos condomínios com maior segurança, contratamos aqueles motoristas de motoristas, motoboys, digamos assim, né, que passam à frente da nossa casa, de tempos em tempos, apitando. Assim precisamos fazer em relação à nossa vida espiritual. E como podemos fazer? Precisamos estar em comunhão com o Senhor, através da oração, do estudo da palavra, para não sermos levados por ventos de doutrinas demoníacas. Não devemos acreditar em tudo o que ouvimos. Precisamos ser sábios e ser como os bereanos, consultar a palavra de Deus e pedir discernimento para não ficarmos aterrorizados com mensagens que não vêm de Deus. Lembramos ainda da parábola das 10 virgens, em Mateus 25, versículos 1 a 13. Todas eram noivas, todas tinham lâmpadas, todas aguardavam o noivo e não sabiam em que momento ele chegaria. Talvez nenhuma delas pensou que poderia ser a noite. Qual foi o problema? Nem todas tinham reserva em suas lâmpadas. E nós? Estamos com reserva suficiente em nossa lâmpada? Ou será que nem percebemos que o azeite está acabando? Ou até, quem sabe, já acabou e você nem tinha se dado conta? Vamos revisar nossas lâmpadas nesta manhã? E a parábola vai nos falar que 5 eram prudentes e 5 loucas. 5 estavam cuidadosas e as outras 5 não estavam atentas. E tardando o noivo, tosquenejaram. Nos sugere que o noivo estava demorando, estaria atrasado e por isso acabaram dormindo. Mas, à meia-noite, ouve-se o anúncio. Aí vem o noivo. Era noite. Certamente as despreparadas não imaginavam que o noivo poderia vir à noite. E agora? Não tinham azeite. Como sair ao encontro do noivo? E como comprar naquele horário? E se conseguissem lugar para comprar, poderiam se desencontrar com o noivo. Pensa que situação desastrosa. Por isso, precisamos estar preparados, vigilantes. Deus está nos avisando, está nos alertando. Já é quase meia-noite. O noivo vem aí. Subtópico 2. Os alarmes falsos. Como já comentamos nesta manhã, muitos já especularam prever a data da segunda vinda de Cristo, mas se frustraram. Revisaram os cálculos e tornaram a falhar.
Porque o importante não é sabermos a data específica da volta de Jesus. O que precisamos é estar preparados. Porque se assim fizermos, independente do dia que ele vier, subiremos com Cristo. Muitos, talvez, só estejam esperando a volta de Cristo coletiva. Mas não nos esqueçamos, ela pode ser individual. Muitos estavam na virada do ano, de 2020 para 2021. E quem sabe fizeram tantos planos para este ano de 2021. E muitos destes já não estão entre nós. Suas vidas foram ceifadas pelo coronavírus, que está assolando a tantas famílias. Hoje é dia 28 de março de 2021 e estamos participando desta aula, mas não sabemos o que poderá acontecer nos próximos dias. Poderemos ser chamados pelo nosso Senhor. E aí, como estamos? A eternidade é realidade e pode ser com Deus ou separada de Deus. Cabe a cada um de nós decidir. Hoje é dia de reflexão. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 4 e versículo 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tópico 3. Vivendo com fidelidade. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, nos diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, mas não pode negar-se a si mesmo. Subtópico 1. Conceito de fidelidade. Característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo. Lealdade. Constância nos compromissos assumidos com outrem. Tem tudo a ver com a conduta cristã que é amparada por Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que nos fala do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Subtópico 2. A fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador ao mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo, podemos considerar como um fato incontestável. A maior certeza que temos é que Jesus virá, que é por conta da sua fidelidade. Sua palavra nos ampara em Números, capítulo 23 e versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Agora, uma coisa é certa: se você acreditar, ele virá. E se você não acreditar, nós cremos, ele virá da mesma forma.
assim como aconteceu nos dias de Noé. Subtópico 3. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Subtópico 4. Tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando os horizontes desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, nesse verso, é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar os estabelecimentos do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Conclusão. Temos a certeza que um dia estaremos para sempre com o nosso Salvador. E que, conforme Apocalipse 21:4 nos diz, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nos alegremos então, porque este dia está muito próximo. Cantemos com alegria o coro do hino 300 da harpa cristã, que nos diz assim: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, que nesta manhã nos acompanhou em mais esta lição. Que o Senhor nos ajude a verdadeiramente estarmos vigilantes a cada dia, a cada instante, porque nós não sabemos o dia, mas temos a certeza que este dia está muito próximo. Vamos orar em gratidão ao Senhor por este momento? Deus maravilhoso, queremos te agradecer mais uma vez por esta tão rica oportunidade de compartilharmos a tua palavra nesta manhã, Senhor, de meditarmos nesta bendita esperança. Deus maravilhoso, que através deste ensino, Senhor, da tua palavra, que possamos, cada um de nós, sermos despertados, Senhor, a estarmos preparados cada dia. E se porventura não estivermos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a nos regularizarmos diante de Ti, Senhor, porque ainda há tempo. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos preparados para que naquele dia glorioso, Senhor, nós possamos estar contigo para sempre.
sempre, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada irmão. Terminamos mais um trimestre e na próxima semana temos revista nova. Que Deus vos abençoe. Tenha um bom domingo na paz do Senhor.